discussão e eu passo a palavra ao eminente ministro Walter Alencar Rodrigues e, se desejar, também que possa já consignar o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, gostaria inicialmente, senhor presidente, de cumprimentar o eminente relator pelo competente trabalho que traz a deliberação do colegiado. Cumprimento também cada um dos ministros desta Corte, o Ministério Público e todos os servidores desta Casa que atuaram na elaboração deste grandioso trabalho. Senhor presidente, por dever de justiça, eu também gostaria de cumprimentar todo o trabalho que foi realizado neste processo pela Advocacia Geral da União. Em sendo a 80ª vez que o TCU aprecia as contas e apenas a 2ª vez em que o TCU se manifesta no sentido da rejeição das contas pelo Congresso Nacional, sendo a primeira vez por parte do ministro Thompson Flores, quando Sua Excelência propôs a rejeição das contas nos idos de 1937, do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, eu entendo que é apenas natural que haja essa efervescência midiática em torno do tema e o interesse social sobre a questão, o que demonstra também um amadurecimento da população brasileira em relação às importantíssimas questões que estão sendo tratadas aqui pelo Tribunal. E as questões, senhor presidente, consignadas nas contas do governo tendem a ser extremamente momentosas e merecedoras de uma análise cada vez mais profunda por toda a imprensa nacional, porque elas refletem muito de toda a evolução da administração pública no Brasil, trata exaustivamente das questões orçamentárias, contábeis, patrimoniais da União Federal. Dito isto, senhor presidente, nada teria a acrescentar que acompanhar o relator. O presidente agradece e cumprimenta o eminente ministro Walter Alencar Rodrigues e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Benjamin Zimmermann. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, a todos os presentes. Hoje, sem dúvida, é um dia importante para o Tribunal. Nós estamos diante da análise das contas da Presidência da República, da elaboração de um parecer. Nós temos que ter em mente que o Presidente da República no Brasil exerce inúmeras funções, chefe da administração, chefe de governo, chefe de Estado, e basicamente a gente analisa aqui a Presidente como chefe da administração sobre o aspecto orçamentário financeiro. É óbvio que o julgamento é político, feito pelo Congresso Nacional, e leva em conta fatores que serão, obviamente, adequadamente ponderados pelo Congresso. Eu estudei com todo detalhe a magnífica obra da SEMAG, a nossa Secretaria de Macroavaliação Governamental. Ela é diferente de tudo aquilo que a gente já produziu no passado, porque o contraditório, a dialética estabelecida com a Advocacia Geral da União, com a Presidente, engrandeceu o trabalho do Tribunal. É uma aula de direito financeiro sobre a lei de responsabilidade fiscal, e cada um dos itens foi muito bem analisado e nem teria o que opor à análise da unidade técnica, que foi acompanhada também pela brilhante análise e síntese do eminente ministro relator. O que me impactou fundamentalmente foi o conjunto da obra. Nós poderíamos eventualmente afastar uma ou outra irregularidade, mas é o conjunto da obra, a busca, a falta de transparência na condução da administração financeira, o descompromisso com as metas fiscais pré-estabelecidas. Esse conjunto da obra é que me faz anuir integralmente ao voto do eminente relator, deixando bem claro que nós estamos, sem dúvida, com o leading case, criando uma metodologia, criando um método para análise das futuras contas e com enormes aprimoramentos. Então, parabenizo a todos os envolvidos e acompanho na íntegra o ministro relator. O presidente se agradece e cumprimenta o ministro Zimmermann e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre para o ministro Carreiro, no sentido, Vossa Excelência só deseja votar. Então, Vossa Excelência já pode, se assim o quiser, votar.
com o relator. A gente agradece a Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Benjamin Zilli. Zé Múcio Monteiro. Senhor presidente, cumprimentando o trabalho da equipe técnica do tribunal e do gabinete do ministro, eu acompanho o relator. A presidência agradece ao eminente ministro José Múcio e passa a palavra à ilustre ministra Ana Reis. Acompanho as análises e conclusões do eminente relator, que endosso integralmente. Registro meus elogios à qualidade do trabalho de Sua Excelência, dos assessores de seu gabinete, em especial da Secretaria de Macroavaliação Governamental, cuja manifestação norteou a minuta de parecer prévio submetida a este plenário. Louvo, por fim, a condição serena e imparcial da matéria pelo ministro Augusto Nardes, com estrita observância de critérios técnicos do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o meu voto, senhor. A presidência agradece e cumprimenta a eminente ministra Ana Reis e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Bruno Dantas. Senhor presidente, senhor procurador-geral, senhores ministros, senhora ministra Ana Reis, também o presidente subscrevo integralmente o voto do eminente relator, não sem antes elogiar a coragem, o desassombro, a determinação com que o ministro Augusto Nardes conduziu este processo de análise de contas perante o plenário dessa Corte. Sobretudo, presidente, eu gostaria de elogiar a capacidade que o ministro Augusto Nardes teve de traduzir e de sintetizar a opinião técnica. Essa palavra foi muito falada, mas a opinião técnica de 14 auditores federais de controle externo, todos concursados, todos regidos por uma legislação que exige de cada um deles imparcialidade, independência, mas principalmente coragem. Eu gostaria também, senhor presidente, de aproveitar essa oportunidade para dirigir um elogio ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o eminente procurador-geral Paulo Bulgarin, e cumprimentar também todos os procuradores na pessoa do incansável e obstinado procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que teve um papel excepcional para municiar esta corte e a nossa área técnica de informações e de argumentos e de provocações. Algumas delas nós não concordamos, mas a imensa maioria delas nós endossamos e estamos nessa data que é histórica, ministro Nardes. Portanto, Vossa Excelência não mentiu quando disse que o Tribunal de Contas da União faria história. Este tribunal tem a oportunidade de apresentar à sociedade brasileira um retrato das contas da Presidência da República. Portanto, renovando os cumprimentos ao eminente relator, Augusto Nardes, a toda a equipe de seu gabinete e a todos os auditores que integram a Secretaria de Macrogestão Governamental do Tribunal de Contas da União, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. A presidência agradece e cumprimenta o ministro Bruno Dantas e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Vital do Rego. Senhor presidente, eminente procurador, senhores ministros, colega ministra, dizer da oportunidade histórica que estamos vivendo no momento em que, constitucionalmente, cumprimos uma das mais importantes missões de responsabilidade desse tribunal. Quero manifestar ao ministro Nardes o meu mais franco e sincero aplauso pelo seu trabalho, certamente interpretando o sentimento desta equipe técnica que, sem dúvida alguma, preparou um trabalho que merece todo o nosso elogio. Por isso, acompanho o voto de Sua Excelência, senhor relator. A presidência agradece e cumprimenta o eminente ministro Vital do Rego e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Augusto Scherman. Agradeço, senhor presidente. Não poderia deixar nessa oportunidade de cumprimentar o ministro Augusto Nardes pela postura firme que teve na condução desse processo. Cumprimentar também a
a equipe técnica da nossa Secretaria de Macroavaliação, que fez um trabalho extraordinário e gigantesco, em prazo extremamente curto. Queria cumprimentar ainda o Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Dr. Paulo Bugarim, que fez um parecer excelente nos autos, e também o Dr. Júlio Marcelo, pelo trabalho que desenvolveu em relação a este caso. Queria também, senhor presidente, cumprimentar a presidência e os senhores ministros, em especial pela condução do processo nesses últimos dias. Não poderia deixar de falar isso nessa ocasião, e é evidente, pelo que eu disse até aqui, que se estivesse convocado e tecnicamente acompanharia sem nenhuma dúvida o voto do ministro Augusto Nardes. A presidência agradece o cumprimento do ministro Sherman. Com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Marcos Benquerer Costa. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhor procurador-geral. Eu também, nesse momento, gostaria de, não posso deixar de cumprimentar o ministro Augusto Nardes, sua equipe, a equipe da SEMAG, que apresenta hoje à sociedade brasileira um esplendoroso trabalho. Então, eu gostaria de cumprimentar o tribunal também, todos os ministros, pela condução do processo, o Ministério Público de Contas também por sua participação, e a presidência também pela condução que teve durante todo esse período. Muito obrigado. A presidência agradece o cumprimento do ministro Marcos Benquerer e passa com satisfação a palavra ao ilustre ministro André Luiz de Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral. De igual modo, cumprimento a SEMAG pelo brilhante trabalho técnico, o Ministério Público pelo endosso à matéria técnica, ao relator pelo brilhantismo e inteligência que soube conduzir toda a matéria, acompanhando a unidade técnica na íntegra e toda a sua assessoria, que também fez um brilhante trabalho. Mas, nesse momento, eu acompanho o ministro Bruno. Eu acho que é importante o registro, em especial, o Supremo Tribunal Federal, que nos permitiu hoje exercer a nossa missão constitucional, talvez uma das mais importantes. Então, acho que nesse